Neste problema de valor inicial, nós temos uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes variáveis, né? Na verdade, o coeficiente variável aqui é seno de x. E aqui nós temos um termo não homogêneo. As condições iniciais são dadas em x igual a π. O que nós vamos fazer aqui é uma análise do comportamento local da solução em torno de x igual a π. Ou seja, nós vamos tentar uma solução para esta equação diferencial na forma de uma série de potências. Ou seja, nós vamos supor que existe uma solução φ analítica em x igual a π, né? E por ser analítica, então deve admitir uma série de potências em x igual a π, em torno de x igual a π, desta forma, com raio de convergência não nulo, né? Bom, é interessante lembrar também que esse AN pode ser dado como derivada enésima de φ no ponto π dividido por n fatorial, né? É o coeficiente dado pela fórmula da expansão em série de Taylor. Nós vamos usar uma técnica que consiste em determinar esses coeficientes a n usando, além das condições iniciais, a própria equação diferencial, no sentido de que nós vamos supor que φ é igual a y e vamos calcular, por exemplo, a segunda derivada de φ com relação a y diretamente da equação diferencial. Ou seja, nós não vamos aqui, como já fizemos anteriormente, substituir o somatório na equação e determinar os coeficientes através de relações de recursão. Bom, então, por exemplo, alguns coeficientes já são dados aqui pelas condições iniciais, né? O A0 é φ avaliado em π, né, que é 1. E o A1 é φ' avaliado em π, que é 0. Então, esses coeficientes da série já são dados, né, porque a gente sabe que a série pode ser escrita como A0 mais A1x menos π mais A2x menos π ao quadrado e assim por diante, né? Então é óbvio que φ em π vai dar exatamente a 0, e se eu fizer φ', eu vou ter A1 mais A2 vezes 2x menos π e assim por diante. Então é claro que φ' em x igual a π vai dar a 1, certo? Então essas expressões aqui já são, esses valores aqui já são dados pelas condições iniciais. Para nós determinarmos os outros coeficientes, nós temos que começar a usar a equação diferencial. Então, da equação diferencial que está aqui, nós, supondo φ igual a y, nós temos φ duas linhas é igual a x menos φ seno de x. Bom, isso agora já vai nos dar A2 se nós avaliarmos φ duas linhas em π, né? Ou seja, notemos que φ duas linhas em π é π menos φ de π seno de π. Mas seno de π é 0, né? Então, a única coisa que me sobra aqui é π. E é claro que A2
como A2 é φ, duas linhas de π dividido por 2 fatorial, isso aqui me dá A2 igual a π. Ou seja, π sobre 2. Né? Para determinar A3, nós devemos derivar φ 3 vezes. Então vamos lá. Φ 3 linhas é igual a 1 menos φ' seno de x menos derivada de seno é cosseno, então menos φ cosseno de x. Avaliando esta expressão em π, nós temos 1 menos, este termo é zero, φ de π cosseno de π, que é 1 menos φ de π, está aqui em cima, né? Φ de π vale 1 e cosseno de π menos 1. Então isto aqui dá 2. Então nós temos que A3, que é φ derivado 3 vezes e avaliado em π dividido por 3 fatorial, é 2 sobre 3 fatorial, ou seja, 1/3. Calculemos agora A4. Então vamos derivar φ 3 para encontrar φ4, que é menos φ duas linhas seno de x. Derivada de seno é cosseno, então menos φ' cosseno de x. É menos φ' cosseno de x, derivada de cosseno é menos seno, então mais φ seno de x. Ou seja, menos φ duas linhas seno de x menos 2 vezes φ' cosseno de x mais φ seno de x. Vamos avaliar essa expressão em π. Então, φ4 em π é igual a... Esse termo aqui dá zero, o φ' em π da condição inicial vale zero. E esse termo aqui também vai dar zero. Então, φ4 de π é igual a zero. Portanto, A4, que é φ4 em π dividido por 4 fatorial, deve ser zero. Calculemos A5. Então vamos derivar esta expressão aqui mais uma vez. Então, derivando φ4, nós temos φ5 que é igual a menos φ 3 linhas seno de x menos φ duas linhas cosseno de x. Agora vamos para esta expressão, menos 2φ duas linhas cosseno de x, derivada de cosseno é menos seno, então mais 2
φ' seno de x. Agora este termo aqui, mais φ' seno de x, derivada de seno é cosseno, então mais φ cosseno de x. Ou seja, menos φ' seno de x menos 3 φ' cosseno de x, e aqui mais 3 φ' seno de x mais φ cosseno de x. Avaliemos esta expressão em π. Então, φ5 em π é igual a este termo dá zero, menos 3 φ', né? Então vamos lembrar que φ' vale π. Ou seja, menos 3 vezes π vezes cosseno de π é menos 1. Mais esse termo dá zero, mais φ de π. Φ de π vale 1, né? Da nossa condição inicial. Está aqui, ó. Então, nós temos aqui 1 vezes menos 1, né? Que é o cosseno de π. Ou seja, isso aqui vai dar 3π menos 1. Então, o A5, que é φ5 avaliado em π sobre 5 fatorial, é 3π menos 1 dividido por 5 fatorial. Vamos montar agora a nossa série. A nossa série é A0, que vale 1, mais A2, o A2 nós já vimos que vale 0, né? Aliás, perdão, A2 vale π sobre 2, o A1 vale 0, o A2 vale π sobre 2, então vezes x menos π ao quadrado. O A3 vale aqui, né? Vale 1/3. Então mais 1/3 de x menos π ao cubo. O A4 vale 0, né? Tá aqui. E o A5 nós calculamos por último e dá 3π menos 1 dividido por 5 fatorial vezes x menos π na quinta. E aqui a série continua. Bom, esta é a solução para o nosso problema de valor inicial, que dá uma descrição pelo menos local do comportamento da solução, né? Devemos notar que o raio de convergência da série, como pode ser observado da equação diferencial, é infinito, né? Porque esta equação não possui nenhuma singularidade, ou seja, para qualquer ponto de menos a mais infinitos, não há possibilidade de anular o coeficiente de y
duas linhas e os outros coeficientes são, o seno de x é analítico, né? Então o raio de convergência da série é infinito e o x pode tomar qualquer valor.